when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children. Bom dia, pessoal. Gostaria de fazer minha apresentação pessoal. Meu nome é Aloysio Jerônimo Braga. Sou da cidade de Itabirito, Minas Gerais, Brasil. Sou inventor e tenho formação técnica em mecânica, elétrica e agronomia. Sempre fui preocupado com os problemas sociais e ambientais da humanidade. Então, há 10 anos atrás, iniciei, por conta própria, minhas pesquisas para conseguir fazer um gerador capaz de produzir com uma fonte alternativa de energia. Isto seria possível com o sol, com o magnetismo ou com o empuxo. Escolhi trabalhar com empuxo, pois os materiais usados para testes eram baratos e acessíveis no mercado. Graças a Deus, deu certo. Então, através deste vídeo, da explicação física e mecânica do projeto, venho oferecer 25% da patente do projeto à pessoa física ou jurídica que se interessar em custear a construção do gerador, intitulado Gerador Elétrico Acionado por Força de Empuxo e ou Ação e Reação em Roda Parcialmente Imersa em Água. Também ofereço 2% do projeto a qualquer pessoa que promova um contrato de parceria, o qual resulte em contrato para a construção do gerador. Os materiais a serem usados na construção do sistema gerador são 90% de aço, 5% de alumínio, 4% de borracha, 0,5% de nylon e 0,5% de plástico, que são materiais duráveis e não contaminantes em água. Toda a estrutura do gerador será feita em aço redondo, para evitar atrito na água. Construído o sistema, poderemos realizar hidrólise da água, obtendo o hidrogênio, que é o combustível do futuro, para abastecer máquinas e veículos. O projeto é baseado nas comparações físicas, nas comprovações físicas e mecânicas de Pascaruel, que foi um matemático indiano no ano de 1150 d.C. Foi baseado também em Herón de Alexandria, inventor mecânico no ano de 50 d.C. Também foi baseado em Arquimedes, nas leis de empuxo e nas leis de alavancas. E finalmente baseado em Newton, nas leis de gravidade e nas leis de ação e reação. O projeto também utiliza
a cinética de locomoção do carro de montanha-russa, o ampliador de velocidade da pá eólica, válvulas automáticas de abertura e fechamento e válvulas de retenção de sentido único. Então, pessoal, vamos à explicação detalhada dos banners e vamos iniciar pelo banner de Baskerville, que foi um matemático indiano em 1150 d.C. Ele fez esse moto contínuo com mercúrio. E os chineses replicaram recentemente, pouco tempo na internet, colocando água no lugar de mercúrio. E o executor do projeto, ele dá um toque no sistema e ele continua a circular. Devido ao fato do raio do centro da roda a extremidade dos cilindros que são colocados no círculo é 20% maior que do centro da roda onde é que está apoiado os cilindros. Então, só que esse sistema de Baskerville, ele não consegue retirar a força motriz dele, mas serviu de base para mim imaginar um processo que se colocaria esse sistema imerso em água e trocaria a água dos cilindros por esfera de ferro, que faria o mesmo efeito da água. Colocando esferas de ferro, a gente pode observar que todos os pontos da extremidade mais avançada têm um equilíbrio do outro lado. Então a esfera se comportaria como se a roda estivesse no ar, porque o ar a diferença da água do ar é que é mais densa, mas como são equilibrados, os pesos irão equilibrar, faria o mesmo efeito. Então, eu imaginei que colocaria a esfera no lugar da água e colocaria esses cilindros, todos os cilindros móveis, e colocaria um cilindro fixo acima do cilindro móvel. Então, com a movimentação da esfera do cilindro, desse cilindro fixo teria o êmbolo que tocaria o ar que produzisse acima, tocaria ele para uma câmara de ar instalada ao pé da base da roda que está colocada aqui. E para exemplificar melhor, eu construí uma maquete e a gente vai passar para ela para mim tentar replicar a ideia. Aqui está a maquete para exemplificar a réplica do que está colocado no sistema de Baskerville. A grosso modo, essa foi feito, mas também seguindo, como Baskerville, seguindo sempre o raio da roda. As medidas seguem o raio da roda. Aí o que acontece? Como foi dito, esse seria o cilindro móvel e este seria o cilindro fixo. E o cilindro fixo, naturalmente, teria o eixo e o êmbolo dentro dele. E o cilindro móvel estaria interligado ao cilindro fixo. E também esse cilindro móvel ele estaria em cima de um carrinho de montanha-russa. Aqui no caso está representado um cilindro só, mas no caso seriam 8 cilindros colocados na roda. Então o que acontece? A esfera está aqui dentro, existe o batente e eu vou mostrar fisicamente, existe uma esfera de aço aqui dentro, eu vou mostrar fisicamente qual o comportamento da esfera. Então, empurra-se a esfera e ela retorna. Então o sistema, como aqui está, como você pode ser considerado plano, mesmo plano ela retorna. Então quando houver alguma inclinação, a esfera sempre vai adquirir energia cinética, vai tocar no batente e irá puxar o êmbolo que
contendo ar aqui no caso, iria preencher uma câmara de ar na base da roda. E essa roda também existe válvulas automáticas instaladas, que será demonstrado no desenho. Isso é para poder exemplificar mais fisicamente a ideia do processo. Aí a gente vai passar para frente para continuar o projeto. Bem, pessoal, aqui está novamente exposto o banner do Bascaruel e está acompanhado com o banner de uma estrutura de roda. É o seguinte, como na mecânica o espaço não permitiria que se fizesse a colocação sequencial, eu imaginei que se fizesse uma roda com duas faces, a face A e a face B. Então, na face A teríamos quatro unidades, quatro unidades geradoras. Então, no colocar esse cilindro móvel, o cilindro fixo, aqui passaria a ser uma unidade geradora. Aí colocaria 4 do lado A e 4 do lado B, que seria suficiente para que a gente vai ver na frente para se obter duas câmaras em empuxo no funcionamento. E demonstrado essa proposta, a gente vai passar para exemplificar a unidade geradora que vai ser colocada dos lados da roda, que seriam 8 unidades. Bem, pessoal, aqui estaria a unidade geradora, que é a mesma explicada na maquete, só que está desenhada em escala. Aqui estaria a estrutura redonda de aço, e aqui estaria o cilindro móvel, com os batentes nas cabeças. Aqui estaria a esfera de aço, e os batentes para a esfera. Teria uma quilha que ligaria ao cilindro fixo, e teria o eixo do cilindro fixo e o êmbolo do cilindro fixo. E aqui estaria uma roda guia para direcionar o eixo. Como que aconteceria a produção do ar? Aqui, como está plano, seria colocado plano na cabeça da roda. Então, dando partida na roda, iria inclinar o sistema, a unidade geradora, a esfera apanharia energia cinética, tocaria no batente, que moveria o cilindro móvel, porque o cilindro móvel está, como está vendo, ela está em cima de uma estrutura de montanha-russa. As rodas estariam aqui, né? Então o que acontece? Então moveu o cilindro móvel, deslocou, ele puxaria o eixo do cilindro fixo, empurraria o êmbolo, e aqui estaria o depósito de ar, que seria conduzido através do mangote à base da roda. Então, nós vamos passar agora, explicado a unidade geradora, a gente vai passar para a roda propriamente dita, já com todos os elementos. Bem, pessoal, continuando, nós vamos, como foi dito, vamos demonstrar a roda propriamente dita. Só que para o entendimento dela, a gente vai determinar alguns parâmetros para conseguir entender o funcionamento. Então vamos considerar que aqui seria o lado 1 da roda, aqui seria o lado 2 da roda, aqui seria a face A da roda, que já tem as 4 unidades instaladas, e a face B da roda seria determinado por esse retângulo, que está ao fundo com mais 4 unidades. Outra coisa, vamos considerar que tem as 8 câmaras estão colocadas, e aqui seriam as válvulas automáticas de abertura e fechamento, que estaria sempre aberta fora d'água e sempre fechada dentro d'água. Outra coisa seria os níveis prováveis de mergulho, que seria conseguido após a construção e testes. E aqui vamos determinar que
a cabeça de cada estrutura está em um quadrante. Então, a cabeça dessa estrutura, a letra A está no quadrante 1, a letra B está no quadrante 2, a letra C está no quadrante 3 e a letra D está no quadrante 4. Então, podemos observar também que todas as câmaras do lado 1 estão vazias e todas as câmaras do lado 2, que é o lado ascendente, estariam cheias. Então, vamos ao funcionamento. Quando se dá partida na roda, o que acontece? Haverá inclinação da unidade geradora, ocorrerá a movimentação da esfera, o toque no batente do cilindro móvel e o deslocamento do eixo e do êmbolo do cilindro fixo, que o ar contido na cabeça do cilindro fixo irá preencher uma câmara na base da roda. Mas observando que quando houver o movimento, a câmara passará do lado 1 para o lado 2, que é onde a câmara deve ser preenchida para produzir o empuxo, que é o lado ascendente. Então, houve a movimentação, houve a transferência de ar e houve a passagem da câmara para o lado 2 ascendente. E todas as câmaras todas as unidades farão o mesmo processo. Então, dessa forma, se conseguirá a força motriz. Agora, outra explicação que pertence ao funcionamento que nesse quadrante, no quadrante 4, nesse trecho do quadrante 4, e temos o trecho do quadrante 1 fora da água. Então, nesse trecho do quadrante 4, se houver alguma passagem de água do pistão para a câmara, ela será eliminada nesse espaço. E, passando para o quadrante 1, é o local onde a câmara vai ser sugada, devido ao fato que, como pode observar, a letra G pertence a essa unidade de cá, que já completou 45 graus o cilindro. Então, houve a sucção da câmara. Portanto, teremos câmaras vazias em mergulho e câmaras preenchidas em empuxo. Agora a gente vai passar para a explicação da válvula automática. Continuando, como foi dito, vai ser explicado a válvula automática, que é um elemento importante na roda. Como o pistão teria que respirar, eu tive que idealizar essa válvula. Colocando os elementos dela, aqui seria tipo uma bola de vôlei, aqui seria um cabo, aqui estaria uma mola, aqui estaria o êmbolo de nylon, que teria furos nele para comunicar com o exterior. E toda a válvula estaria ligada às câmaras. Então, o que acontece? Ela sempre estaria aberta quando estiver fora d'água e sempre fechada quando estiver mergulhada. Por quê? Porque ao tocar a água, a bola subirá e esbarrará no anteparo, puxando o cabo que fechará através do retentor a passagem do ar para a câmara. Então a válvula fica fechada. E quando a válvula sair da água, a bola então retorna, como não há ação da água empurrando a bola, ela retorna e a mola reage, empurra o êmbolo para trás e permite a abertura do ar para a câmara. Bem, pessoal, aqui está a roda já instalada em uma balsa. No caso aqui, está colocada duas rodas. A gente estudou somente uma roda, mas se a eficiência e o custo permitir,
se a eficiência for melhor e o custo permitir, poderia se trabalhar com 2 rodas e aqui estaria, no centro aqui estaria o ampliador de velocidade, o gerador, a bateria, os transformadores, então sistema completo e sistema tipo macaco hidráulico para levantar e abaixar a roda quando necessário. Agora, qual sistema que se faça com uma roda ou 2, dependerá realmente da conclusão do projeto. Bem, amigos, já foi demonstrado o sistema para produção de energia em água parada através de empuxo, utilizando o processo de Bascaruel. Porém, a gente pode também, modificando o sistema de Bascaruel, produzir por ação e reação, baseado no sistema de Heron de Alexandria, que foi um inventor mecânico em 50 depois de Cristo. Ele inventou a eulípela, que foi o primeiro motor a vapor, que é baseado na ação e reação do vapor contra o ar atmosférico. Então, se a gente modificar o sistema de Bascaruel, a gente poderá também conseguir ação e reação do ar contra a água do reservatório. E para isso a gente vai passar para o próximo banner para demonstrar a modificação. Pessoal, continuando, então nós vamos usar a roda de Bascaruel para modificá-la para o sistema de ação e reação de Heron de Alexandria. Então, para se fazer isso, a gente deve fazer algumas modificações. Primeiro, a gente baixaria o nível d'água de 3/4 para 1/4 da roda e retiraríamos as câmaras que estavam instaladas e também as válvulas automáticas, ficando o sistema mais simples, né? Até melhor. E as mangueiras que estavam ligadas às câmaras, elas servirão para descarregamento no reservatório. Como as unidades ficaram fora d'água, vai precisar de lubrificação. Então eu imaginei que se colocasse 2 válvulas de sentido único em cada unidade teria 2 válvulas de sentido único. Então, a mangueira, ao passar ao fundo do reservatório, essas 2 mangueiras expostas aqui, ao passarem ao fundo dos reservatórios, irá carregar um pequeno volume de água que seria descarregado dentro dos cilindros para a lubrificação das buchas dos êmbolos. Então, feito isso, a gente dando partida na roda, ela irá produzir força motriz pela ação e reação de 2, que a gente teria sempre 2 descargas consecutivas no reservatório. Então a roda giraria, produzindo a força motriz para alimentar um gerador, para mover um gerador para a produção de energia elétrica. Então, a gente, feita a explicação das 2 alternativas, a gente vai passar por uma maquete feita para determinar qual a força que se gasta em peso das esferas para abrir a câmara em profundidade e qual a ação para observar a força de ação de descarregamento do ar dos cilindros. Bem, pessoal, eu fiz a maquete para demonstrar qual a força que se gasta para abrir o pistão em profundidade. Mergulhado aqui nesse tanque, existe o pistão de 200 milímetros, que no caso ele está sendo aberto a 3,5 metros de profundidade e gasta-se 120 kg para abri-lo. E aqui nós vamos representar os 2 sistemas propostos para água parada. Seria o que trabalha transferindo o ar para a câmara e seria o que descarregando o ar como ação e reação.
Isso aqui é somente contrapesos, para que me ajude a retirar o pistão lá de baixo. E o pistão também, ele, no caso dessa maquete aqui, ele é aberto e fechado com pesos de halterofilismo, que no projeto seria com a esfera, né? Com o efeito da esfera de aço. Então vamos iniciar o processo. Primeiro eu vou transferir o ar para a câmara e posteriormente transferir o ar para a atmosfera, que seria ação e reação. Então, abrindo o pistão, gasta 3 segundos para abrir o pistão. Então vamos tocar a roda. Bem, pessoal, aqui, como foi dito, é o pistão de 200 milímetros e os pesos 120 kg aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60 kg, 60, 120. Então vamos transferir o ar para a câmara. Transferido o ar para a câmara, vamos olhar a transferência. Então, como podem ver, a câmara está cheia. Pronto. Agora vamos abrir o pistão novamente. Pronto, para jogar o ar como ação e reação. Aberto e abrindo. Bem, amigos, aqui então demonstrando a ação, a força de ação da descarga do cilindro. E aí eu queria demonstrar mais uma razão do sistema. Felipe, o projetista, faz favor, traz uma esfera para mim. Obrigado. Então, pessoal, é o seguinte, para saber da viabilidade do sistema, imagina que essa esfera aqui, ela é de 10 centímetros de diâmetro, ela tem 3 quilos. Uma esfera de 50 centímetros de diâmetro teria 500 quilos. E uma esfera de 1 metro de diâmetro teria 4.000 quilos. Então, é possível conseguir bastante força para a produção de energia com este sistema. Bem, pessoal, eu gostaria de esclarecer mais um fato, que para cada litro de ar transferido no fundo do reservatório, a gente teria 1 kg de força, que é representado aqui por essa garrafa PET de 2 litros e um peso de 2 kg, que se soltar no depósito, ela irá retornar. Então, isso determina que para cada cada litro de ar transferido para a câmara, a gente teria 1 kg de força. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer, essa roda que está instalada nesse tanque, ela tem 5 metros de diâmetro, está mergulhada a 1 metro de profundidade em relação ao eixo. E que essa roda aqui, ela não é o protótipo, é uma maquete, pois no protótipo mesmo, a válvula que eu abri manualmente para a abertura do pistão seria a válvula automática. E no protótipo não teria os pesos, seria a esfera que iria abrir o pistão. E o pistão estaria a 2 metros em relação ao eixo. E abaixo dele estaria o cilindro móvel com a esfera para a abertura da câmara. Outra coisa, para calcular a potência, pelos meus cálculos, um protótipo produtivo seria uma roda de 10 metros de diâmetro, que seria o dobro, e o pistão teria que ser de 40 milímetros. Então a gente teria
o pistão colocado na horizontal, abaixo dele o cilindro móvel com a esfera, seria uma esfera de 80 centímetros, e conseguiria transferir 250 litros de ar para a base da roda. Então, como se a roda, sendo a roda 10 metros de diâmetro, o raio seria 5. Então 5 vezes 250 daria 1.250 quilos. A gente tiraria 1.250 kgf. A gente tiraria 500 kgf para atrito e para a conversão da força mecânica da roda em elétrica, e sobraria 750 kgf. E 750 kgf transformado em CV seriam 10 CV de força. E outra coisa que a gente gostaria de fazer seria a comparação com a pá eólica. As pá eólicas produtivas hoje, elas têm 70 metros de diâmetro. Então essa aqui teria um sétimo do diâmetro. E então poderia produzir o equivalente à pá eólica, porém com a vantagem de poder ser instalado no planeta inteiro, exceto nos polos, e trabalhar 24 horas por dia, sem intermitência. Então essa é a proposta. Obrigado. Bem, pessoal, foi apresentada toda a demonstração dos projetos para alguns amigos técnicos e outros leigos, e houve dúvidas. Então achei por bem apresentar uma nova explicação resumida, para esclarecer os pontos indagados. Acredito que com o conceito geral já compreendido, conseguirei realizar meu objetivo de transmitir a lógica da física para a execução do projeto. Portanto, pessoal, vamos reiniciar a demonstração do sistema gerador de eletricidade limpa em água parada pelo Banner de Baskerville, que foi um matemático indiano que em 1150 d.C. construiu este moto contínuo, utilizando mercúrio. E recentemente os chineses replicaram o projeto usando água, e o efeito foi o mesmo. Então, baseado no sistema de Baskerville, que já funciona, imaginei fazer algumas mudanças que permitirão conseguir força motriz para fazer funcionar um gerador elétrico. Como sabemos, o sistema de Baskerville não consegue gerar força motriz, porém consegue movimento contínuo pelo desequilíbrio provocado pela mudança do peso, que se desloca de um comprimento de raio menor da roda para um comprimento maior de raio da roda, ou seja, pela lei de alavancas de Arquimedes. Movimento demonstrado pelo executor do vídeo da réplica do sistema de Baskerville, quando ao dar partida na roda ela permanece girando. Então, partindo do preceito de desequilíbrio da roda e que a gravidade atua dentro d'água, imaginei que poderemos mergulhar a roda parcialmente em água parada e colocar todos os cilindros locados na roda móveis, e substituiremos a água desses cilindros móveis por esferas de ferro. E também acima dos mesmos colocaremos cilindros fixos interligados, sendo construída uma unidade geradora de ar. Então, os depósitos de ar dos cilindros fixos serão comprimidos e enviados para câmaras quando na passagem pela base da roda. Portanto, obteremos força de empuxo que permitirá a produção de força motriz na roda e manutenção do desequilíbrio da roda, mesmo com a presença de atrito na água, o qual será pequeno, pois as esferas de ferro e os cilindros das unidades geradoras apresentam baixo coeficiente de atrito em água. E também porque a roda irá girar em baixa velocidade com alto torque. A roda deverá ser mergulhada em 3/4 do diâmetro para obtenção de força de empuxo. E caso queiramos evitar atrito das unidades geradoras caso queiramos evitar atrito das unidades geradoras e das esferas com a água, iremos mergulhar apenas 1/4 do diâmetro da roda em água, prolongando a mesma e acrescentando mais unidades geradoras para conseguir potência necessária e custo de ascensão de câmaras em empuxo.
No decorrer da explicação do projeto, podemos perceber que o peso das esferas de ferro que proporcionam o desequilíbrio da roda deverá ser 2 vezes superior ao peso calculado para a abertura da câmara em profundidade. Portanto, o cilindro fixo gerador de ar comprimido será apenas um apêndice ao sistema de desequilíbrio contínuo de Baskerville. No Brasil, para empresas que pagam alto montante de imposto de renda, o capital para a parceria na execução do projeto será quase zero, pois, felizmente, existe a Lei do Bem, que permite abatimento em percentual da arrecadação fiscal para execução de projetos sem energia alternativa. Bem, pessoal, também houve dúvidas na barca catamarã apresentada no próximo projeto, quanto ao anteparo para entulhos. Porém, já encontrei a solução. Legal. Bem, pessoal, agora eu vou chamá-los de amigo, porque se conseguir assistir toda a explicação do anterior, que seria para gerar em água parada, que de certa forma pode-se dizer que é mais complexo. Aí eu quero apresentar agora um outro projeto que seria para aproveitamento de fluxo de água dos mares e dos rios. Isso aqui seria simples, né, para apresentar, e posteriormente eu vou apresentar um outro também simples, que seria uma caldeira solar. Mas explicando o sistema para aproveitamento de fluxo de rio e mares, seria uma barca catamarã, como está exposto no banner, e seria instalada uma roda de pás ao centro. Então, essa roda, ao girar com o fluxo das águas do rio e dos mares, ela tocaria um ampliador de velocidade, que tocaria um gerador, e essa energia gerada iria ao transformador para ir para a praia, no caso de mar, e para rio, para a borda do rio. E parte da energia iria para um retificador de corrente para abastecer uma bateria necessária para movimentar uma talha elétrica. E também temos o elevador, tipo elevador de carro, que seria para levar a barca ao ponto que se quer para a geração de energia elétrica. E todos os dois, tanto a talha como o macaco hidráulico, são coordenados por controle remoto, no caso na praia ou na beira de um rio. Como podem observar, é uma barca catamarã, existem as rodas, existe uma frente aqui que seria para evitar entulhos, que se entrasse entulhos para não atrapalhar a movimentação da roda. E a gente vai pormenorizar olhando as fotografias, os banners à frente. Bem, amigos, então continuando a explicação, aqui seria a traseira da barca catamarã, a roda geradora estaria ao centro, então essa parte abaixo do casco da barca catamarã estaria a roda mergulhada, e que se pegaria o fluxo das águas para a movimentação da roda. E vamos passar para o próximo banner. Bem, amigos, agora aqui esse banner aqui está dando uma vista 3D da barca catamarã lateral, e aqui estariam as âncoras, que é a mesma âncora que a Petrobras usa para segurar plataforma de petróleo, só que em proporções menores, é lógico. Então, a âncora chama âncora torpedo, e ela seria lançada dessa forma com uma boia, tipo V, com a corrente em formato de V. A lançada a âncora, soltaríamos uma das correntes que seria ligada à balsa catamarã geradora. Então, ligado à talha, feito isso, vamos passar para a próxima visão. Bem, amigos, vamos à representação da barca catamarã, que é o sistema de aproveitamento de fluxo das águas, na instalação em mar. Aqui, primeiramente, seria lançada a boia boia torpedo, tipo da Petrobras, com a boia, né? Com a boia sinalizadora.
e a outra corrente iria puxar a balsa, iria ligar a talha que está instalada na balsa. Então, através de controle remoto, estando na praia, a gente levaria a roda, acionaria o sistema hidráulico para levantamento da roda para a passagem das ondas. E acionaria a talha, que iria posicionar a barca catamarã anteriormente às ondas, a arrebentação da onda. Então, como o fluxo é constante em sentido à praia, a gente abaixaria a roda para começar a girar e que transferiria a força para um ampliador de velocidade, que acionaria o gerador, que iria corrente para o transformador e iria para a subestação em praia, à beira-mar. E parte da energia iria para o retificador de corrente, que iria abastecer a bateria para o funcionamento da talha. E como é visto neste banner, poderia-se colocar várias unidades ao longo do litoral, que iriam gerar para uma subestação no litoral. Explicado o sistema ao mar, a instalação ao mar, a gente vai passar para a instalação ao rio. Bem, amigos, então vamos ao último banner para explicar o projeto do sistema de geração para energia limpa no fluxo das águas de rios e mares. Então aqui as balsas estão instaladas no percurso do rio, que ao longo do rio poderiam ser instaladas a quantidade de barca que se achar necessária para produzir energia que será levada a uma subestação. Então a instalação dessas balsas seria semelhante à que foi mencionada nos mares. Então, primeiramente seria lançada a âncora torpedo ao centro do rio e uma das correntes iria sustentar a boia sinalizadora e a outra corrente iria ligar a corrente da talha elétrica. Então, estando na margem do rio, a gente levaria o sistema hidráulico para levar a roda e acionaria a talha elétrica que traria a roda para o centro do rio. Então, abaixaria a roda através de controle remoto e a roda passaria também a girar. E girando, iria acionar o ampliador de velocidade, queria acionar o gerador e que a energia iria para um transformador que iria para a subestação na margem do rio. E parte da energia iria para um sistema de bateria que seria responsável para a atuação da talha. Então, bem amigos, essa é a explicação do sistema para geração de eletricidade limpa no fluxo das águas de rios e mares. Aí o próximo que a gente vai falar seria a produção de energia através de caldeira solar. Bom dia, amigos. Aí vamos à explicação do terceiro projeto para a produção de energia limpa, que seria uma caldeira solar. Ela está exposta aqui em 3D e mais à frente eu vou explicá-la fazendo um corte longitudinal e um corte transversal. Essa caldeira foi baseada no aquecimento, no foco de lupas. Então, as lupas seriam instaladas no sentido longitudinal da caldeira. E de 15 em 15 graus teríamos uma carreira de lupas. Então, o sol incidindo nas lupas iria aquecer a água que está internamente a caldeira e também aqueceria um depósito que conteria substância retentora de calor e também aqueceria o ar contido num depósito para pré-aquecimento da água de entrada. Uma preocupação básica foi como injetar a água em fluxo pequeno para não haver baque de produção de vapor na caldeira. Então, eu imaginei que se fizesse a injeção de água através
através de uma boia que estaria contida dentro da caldeira e ela estaria ligada ao depósito de água, que seria pressionado por ar comprimido para que a injeção da água na caldeira fosse gradativa. Então, aqui está demonstrado os 3 depósitos. São 4 depósitos de água, um para o primário, seria o secundário, o terciário e o depósito de ar. No caso, a água sairia do depósito primário, iria para a bomba, que abasteceria o depósito secundário, e levasse comunicante com o reservatório terciário aqui. Então, e tudo é manejado por registros. Então, o que aconteceria? Instalada o sistema da caldeira solar, que, como pode observar, ela poderia caber numa carroceria de uma carreta. E os componentes dela seriam o compressor, baterias, o retificador de corrente, a bomba, turbina e o gerador. Então, explicando o funcionamento, o que aconteceria? Colocando o sistema no sentido leste-oeste, o Sol iria caminhar a cada 15 graus, ele faria atuar em um segmento de lupas colocadas na circunferência da caldeira. Então, aquecida a água, o vapor subiria pela torre de vapor, passaria pela turbina, giraria a turbina, que movimentaria, daria força motriz ao gerador, que, produzindo energia elétrica, iria abastecer, iria dividir em 2 ramos. 20% iria para manter o sistema e 80%, como o Sol é uma fonte intermitente, imaginei que se esses 80% de energia produzida alimentasse uma unidade geradora de hidrogênio, pois o Sol tem só durante o dia e tem dias nublados que poderiam não haver produção de energia, mas sendo conseguido hidrogênio em reservatórios, ele serviria para movimentar máquinas e equipamentos. Mas, voltando à explicação do funcionamento, aqui seria o seguinte: ela seria abastecida somente à noite, então a bomba só iria ligar uma vez, e ele usaria a energia armazenada na bateria, que foi abastecida através do retificador, que trouxe energia, parte dos 20% da energia produzida no gerador. Então, abasteceu o reservatório, ele abrindo o registro, esse registro aqui, fechando de cá, que vem do depósito de ar, a água por vaso comunicante irá preencher o depósito. Então, a gente fecharia esse registro e abriria o do ar comprimido. Observando que o do ar comprimido já deve se apresentar com pressão suficiente para a injeção da água na caldeira. Então, o compressor só irá atuar para manter a pressão. Então, por isso que se considera que irá gastar pouca energia para manter o sistema. E obteremos os 80% para funcionar na unidade geradora de hidrogênio. Agora, para explicar melhor o sistema, a gente vai passar para o corte longitudinal e o transversal. Mas lembrando ainda que o vapor aqui, ele pode ser reaproveitado de novo, pois após a perda da pressão que tocou a turbina, ele iria cair no depósito primário. Na água se tornaria, então o sistema ficaria em água, ficaria o sistema fechado sem perda de água.
Então vamos à frente. A explicação que mostra o corte longitudinal da figura 3D da caldeira apresentado. Então, o que é importante se ver aqui seria mais demonstrar que o depósito de água da caldeira, o depósito de substância retentora de calor e o depósito de ar pré-aquecido para pré-aquecimento da água da entrada da caldeira. Como se pode observar, aqui temos dois tubos, saindo para abastecimento da substância retentora de calor e outro tubo que é ligado a uma caixa de pré-aquecimento da água, que vem do depósito de ar aquecido. Pois a linha de lupas, o foco os raios solares foi concentrado através dos focos das lupas, que atravessou a água, que atingiu o depósito de substância retentora de calor, que pode ser sal líquido, óleo ou qualquer outra substância, e que permitiu também aquecimento do depósito de ar internamente à caldeira. Então, mesmo havendo a transposição de nuvens ao sol, a caldeira continuará produzindo vapor devido ao depósito de substância retentora de calor que vai permitir a continuidade da produção de vapor. Então, produzido o vapor, ele vai, como foi dito anteriormente, irá acionar a turbina, que irá acionar o gerador, que produzindo energia elétrica, irá acionar o compressor e a bomba. Sendo que esse acionamento, eu calculo que se gastaria somente uns 20% para poder funcionar tanto o compressor como a bomba. Porque o compressor ele só irá atuar para manter o ar comprimido, que mantém a água do depósito terciário aqui comprimida para gradualmente entrar na caldeira. E a bomba só iria ligar no carregamento quando noturno, à noite, para o dia seguinte. E os 80% de energia iria para a unidade geradora de hidrogênio. E o vapor aqui, como foi dito antes, pode ser reaproveitado, que ele irá incidir na água e tornar-se água novamente para o retorno no sistema. E, como foi dito, tudo aqui vai se basear no acionamento desses registros aqui, o primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto registro. São 5 registros que coordenam o funcionamento da caldeira. Bem, amigos, aqui está o corte transversal da caldeira solar. Então, o que é importante se mostrar aqui seria que ela seria colocada no sentido norte-sul, né? Que o sol nasce leste e vai ao oeste. Então, ela seria colocado norte e sul para poder os raios de luz, a cada 15 graus, irá incidir em uma linha de lupas, que irá aquecer a água interna, que irá aquecer o depósito de substância retentora de calor, que irá aquecer o depósito de ar, responsável pelo pré-aquecimento da água na entrada da caldeira. E aqui teremos a torre e a estrutura abaixo dela, que seria que a unidade poderia ser transportada em uma carreta. E eu acho que foi feita a demonstração, e aqui também seriam só os registros, aqui demonstrando os registros de descarga da caldeira, o registro de descarga da substância retentora de calor e o registro de descarga de ar no centro da caldeira. Agora a gente vai passar para a planta baixa e terminar a explicação. Bem, pessoal, então vamos à planta. E aqui, só para determinar que nela ela seria em 3 blocos.
A caldeira solar seria o primeiro bloco para geração de energia elétrica, o segundo bloco seria a caldeira propriamente dita, e o terceiro bloco seria o sistema para admissão de água na caldeira. Bem, amigos, agradeço pela atenção dispensada e estarei à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. E também quero apresentar neste vídeo minha gratidão a Deus, a minha família e a todos que, direta ou indiretamente, me ajudaram até o momento. E a todos que, tenho esperança, me ajudarão a concluir projetos para o bem ambiental do planeta e social da humanidade.